Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui no meu cantinho. Aproveita, assina o canal se você está chegando por aqui agora e aperta o sininho para receber as notificações. Gente, eu tenho uma dica, que tem muita gente que fala assim, já apertei o sininho, continuo não recebendo notificação nem nada. E acontecia às vezes comigo, eu falei, por que eu não estou recebendo notificação desse vídeo? Porque quando você aperta o sininho, na verdade, o celular ele te manda para aquela tela onde aparecem as notificações. A gente tem que habilitar a notificação do YouTube, senão a gente não vai receber nada. E aí, quando eu habilitei, tcharam, passei a receber as notificações. Então, fica aqui essa dica, espero que funcione para vocês, funcionou para mim, e vambora pro papo de hoje. Fica todo mundo se perguntando como é que vai ser a nossa vida depois desse isolamento, depois dessa quarentena. Uma coisa que a gente já sabe é que não vai ser como naquele meme que o governo libera todo mundo para ir para a rua e sai todo mundo correndo de casa como se nada tivesse acontecido. Isso vai acontecer aos poucos. A gente tem tido exemplos de outros países que estão flexibilizando esse isolamento, permitindo que as pessoas comecem a realizar algumas tarefas, tanto profissionais quanto de lazer, mas, enfim, com várias regras. Tem uma imagem que essa semana apareceu aí nas redes sociais, nos jornais, uma imagem de um parque em Nova York que pintou círculos na grama. Vou pedir para a Lu colocar essa imagem aí para a gente ver, para que as pessoas possam lá aproveitar esse momento de lazer com segurança. E aí eu fiquei pensando assim, né, como será que isso vai acontecer aqui no Brasil, né? Como é que, por exemplo, vai ser frequentar uma praia? Como é que vai ser a volta do nosso dia a dia? E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tô bem pessimista pela experiência que eu tive esta semana. Esta semana foi a primeira vez que eu saí do circuito que eu tenho frequentado há exatos 2 meses, que é casa, supermercado, farmácia. São os únicos lugares que eu frequento. Eu moro perto da praia, a 2 quadras da praia. Eu tava sem ver a cor do mar durante todo esse tempo, porque eu tava realmente respeitando o que se pede, que para quem pode ficar em casa. Como eu trabalho em casa, consegui adaptar uma série de coisas na minha vida e eu passei a trabalhar, né, em casa. Essa semana eu fui a São Paulo para participar do Roda Viva e tomei milhões de cuidados de segurança para poder fazer essa viagem, chegar até lá. Quero falar sobre 2 coisas. Primeiro, a sensação de sair de casa. Segundo, o que eu encontrei no caminho e a minha experiência desastrosa no aeroporto e também durante o voo para São Paulo e depois na volta. As pessoas não estão nem aí. As pessoas não se preocupam com a própria saúde e também não se preocupam com a saúde do próximo. Eu cheguei no aeroporto e eu vi pessoas com máscara no queixo, com máscara pendurada na orelha, com máscara levantada aqui na testa. Mesmo o aeroporto estando muito vazio e tinham pouquíssimos voos naquela tela ali que a gente tem, né, com um painel de voos, apareciam só 4 voos, para vocês terem uma ideia, na segunda-feira, pelo menos nesse horário que eu tava indo, que era no horário da tarde. As companhias aéreas deveriam estar usando essa marcação aí, que deve ter sido feita pela Infraero. Eu falei companhia aérea, mas deve ser a Infraero. Fizeram marcações para as pessoas, até para facilitar para as pessoas saberem onde se posicionar para manter a distância ideal de outras pessoas durante o embarque. Adivinha o que aconteceu? Ninguém respeita. As pessoas vão entrando nas filas como se nada houvesse, como se aquela demarcação não existisse, e principalmente como se não houvesse uma recomendação de se manter a distância. E os funcionários das companhias aéreas não estão nem aí, porque eles podiam ir lá e chamar atenção, pedir para as pessoas respeitarem aquilo. Vamos lá. Passei, embarquei. Quando você chega no avião, você tem lá um comissário pedindo para as pessoas manterem a distância uma das outras. Adivinha o que acontece? Nada. As pessoas não mantêm a distância. As pessoas fazem a mesma coisa que estavam acostumadas antes dessa pandemia. Ficam lá, uma fungando no cangote da outra, assim. A pessoa fica aqui querendo quase passar por cima de você, né? Ela acha que você tá demorando. Fica aqui atrás de você querendo te apressar para você ir logo porque ela quer sentar, porque ela tá com pressa. Ela não tá nem aí. Mesmo durante uma pandemia. Pior, há uma recomendação, não é uma obrigação, mas é uma recomendação dos organismos de saúde que as companhias aéreas acomodem as pessoas em poltronas intercaladas, claro, para você tentar manter um mínimo de distanciamento. O
que as companhias fazem? Não fazem isso. Quando eu vi, tinha gente sentando lado a lado e eu estava sentada no corredor, tinha uma poltrona vazia, uma pessoa na janela, quando chega uma pessoa para sentar no meio. Eu não tive dúvida. Eu chamei a comissária e indaguei sobre aquilo que eles não estavam respeitando e a resposta dela foi: quando o voo não tá cheio, a gente consegue fazer isso. Ou seja, as companhias aéreas só cuidam da nossa saúde quando dá. Quando não dá, dane-se, né? Senta aí do jeito que dá, com a pessoa esfregando o cotovelo no seu, com uma pessoa aqui a 15, 20 centímetros de distância, sentada numa poltrona. Eu não aceitei, e eu acho que nesse momento que a gente tem que se posicionar, eu não aceitei, falei que não aceitava. Felizmente, a pessoa que apareceu para sentar do meu lado também tinha o mesmo tipo de pensamento, mas a maior parte das pessoas ficou me olhando como se eu fosse tipo a doida do avião procurando confusão. Eu não estava procurando confusão, eu queria simplesmente me fazer valer do direito que eu tenho de me manter segura quando a gente está vivendo uma pandemia e sabe-se que é muito fácil qualquer pessoa ser contaminada. As companhias aéreas interromperam o serviço de bordo e eu acho que ok mesmo. Eu acho que quanto menos, entendeu, gente passando, pegando, trocando coisa, dando melhor, ok. Eles dizem que se você quiser alguma água, precisar de alguma coisa para você se dirigir até lá onde os comissários ficam, ok, beleza, que tem álcool gel para quem quiser. Mas aí tem o último capítulo, né, que é o desembarque. Na hora do desembarque, o comissário já anuncia que o desembarque vai ser feito por grupos, pede que as pessoas fiquem sentadas quando a aeronave ou o avião estacionar e que só as pessoas que estão até a 10ª fila se levantem para desembarcar e que depois os outros vão ser chamados na sequência. O que acontece? Levanta todo mundo ao mesmo tempo, como a gente está acostumado a ver. Uma coisa que já antes da pandemia eu não conseguia entender, a daquelas pessoas de ficarem todas em pé, levantadas, umas botando o cotovelo na cabeça da outra, sendo que dá para perfeitamente esperar sentado, esperar as pessoas irem desembarcando, né, aos poucos, até que chegue a sua vez. Aí você levanta, pega a sua mala. O que é, gente? São 5, 10 minutos, 15 minutos que a gente perde ali da vida, mas nesse caso não é perder, é questão de segurança, de cuidado que a gente tem que ter. As pessoas levantaram ao mesmo tempo com aquela pressa, e eu fico pensando assim, 20 mil mortos a gente tem no Brasil, a gente está numa situação realmente difícil e a pessoa lá com pressa de sair do avião sem se preocupar com as medidas de segurança, com as normas de segurança, com as orientações de segurança que a gente tem recebido o tempo todo. Eu fico pensando que nesse processo de flexibilizar o isolamento, a gente vai ter idas e vindas, porque vai começar a flexibilizar, as pessoas não vão respeitar o que precisa ser respeitado, o número de contaminados vai começar a crescer de novo, de hospitalizados, de morte, e a gente vai ficar nesse vai e vem simplesmente porque a gente não se preocupa com a gente, com a nossa saúde e com o próximo. Eu fiquei sabendo por uma amiga que tá trancada dentro de casa sozinha há 2 meses, e de verdade, eu tenho pena de quem tá sozinho. Para essas pessoas deve ser ainda mais difícil do que quem tá com a família, tá com o marido. Eu tô aqui com meu marido, com meus gatos. E ela falou que ela recebe convites todos os finais de semana para passear de lancha, para uma festa aqui, para um churrasco ali. Ela fica horrorizada, mas ela falou que ela tá usando essa experiência para escolher quem são os amigos que ela quer levar para a vida dela daqui para frente. Pessoas que usam a mesma retórica aí bolsonarista que a gente vê do presidente e dos apoiadores, dizendo que é só uma gripe, que todo mundo vai pegar, que só gente velha vai morrer. É incrível mesmo que com tudo que a gente está vendo no mundo, com a posição vergonhosa que o Brasil tomou, esse caminho vergonhoso que a gente está trilhando, a gente vai virar pária no mundo inteiro. Ninguém vai querer saber de brasileiro. Assim, eu fico pensando, a gente virou chacota, piada no mundo inteiro por conta desse presidente e das atitudes de muitos de nós brasileiros. Eu acho triste e fico me perguntando, gente, será que dá para acreditar realmente que em algum momento da nossa história esse país vai dar certo, esse país vai ser um lugar melhor, esse país vai ser um lugar mais decente para se viver? Eu vou deixar aqui esse questionamento, essa reflexão para vocês fazerem. Eu acho que mesmo assim cada um de nós tem que cumprir o nosso papel, tem que fazer a nossa parte, porque dá um desânimo, dá vontade de desistir, mas não, acho que isso é uma coisa de índole, de caráter,
e a gente não muda de uma hora para outra. Mas eu fiquei muito chocada com esse panorama que eu encontrei com o comportamento de outras pessoas. Vamos embora pro nosso café? Ó, hoje tem uma nova da minha coleção. Se vocês vissem a quantidade que eu tenho. É porque eu também, assim, fui ganhando, fui viajando. E aí, enfim, as pessoas mandam, me dão de presente de aniversário, né, Lu? Mas aqui eu comprei uma carga nova de café e aí veio de brinde. Ó que bonitinha. Vamos lá, gente, a última coluna que eu tava pistola falando, teve gente que falou assim, Marilis, cria esse quadro da Marilis pistola. Eu vou fazer isso, porque acho que tem dias que a gente realmente tem que estar num tom um pouquinho, eu tava num tom acima, né? Mas eu acho que tem dias que a gente tem que realmente estar um pouquinho acima do tom, porque a indignação, ela tem um volume. Ela precisa, às vezes, ter um volume um pouquinho mais alto. E eu tava muito indignada por conta da declaração de um cara que tava pleiteando a vaga de ministro da Saúde e fez uma declaração horrorosa dizendo que as mulheres votam quando são seduzidas. Ou seja, né, a mulher não pensa pra votar. Basicamente era isso que ele tava querendo dizer. E aí teve gente... Eu vi por aí algumas pessoas... dizendo que aquilo foi tirado de contexto, mas ele já deu várias outras declarações horrorosas. Agora, essa semana, vi um ataque dele aos professores, a gente que faz pedagogia, umas declarações horrendas, mas chega de dar palanque pra gente assim, né? Já foi o da semana, mas eu quero ler alguns comentários aqui. Acho que é o Sam Kelly, é um nome de gringo, mas eu realmente não sei se é homem, mulher, whatever. O comentário aqui é interessante. Essa pessoa fala: minha família é inglesa, todos lutaram na Segunda Guerra pelo UK, que é o Reino Unido. E isso inclui todas as mulheres. Minha avó, por exemplo, dirigia caminhões, costurava paraquedas. Ele tem que lavar a boca para falar da força, inteligência e coragem das mulheres e seu papel fundamental, desde sempre em todos os aspectos e âmbitos da sociedade pelo mundo. Uma salva de palmas pro seu comentário, que é exatamente isso, Sam. A Juliana Campos, ela comenta o seguinte: gente, de onde está saindo tanta gente bizarra? É muita gente sem noção. Cada um brigando para ver quem baterá o recorde de mau caratismo, falta de cultura geral e ignorância em todos os aspectos. Eu escrevi uma coluna, não faz muito tempo, na Folha, dizendo que a burrice saiu do armário. É muita gente com falta... de cultura em geral, né, mas de conhecimentos básicos, mas também tem um aspecto que eu percebo nessas pessoas: as pessoas são más, essas pessoas têm uma coisa de falta de empatia, que é impressionante. A gente vê isso, né, nos comentários do presidente, e esses seguidores que estão ali firmes até hoje seguem na mesma toada. Eu não acho que todo mundo que votou no presidente seja dessa forma, como tem gente que vive dizendo aí. Eu acho que sim, tem uma parte desses 57 milhões que votou iludido, era um voto antipetista, votou iludido, foi nessa onda achando, enfim, que estava fazendo uma boa escolha, ignorou as atrocidades que esse então candidato falava e tá arrependida. Tem muita gente arrependida. Eu recebo muitos comentários de gente falando: eu errei, eu me iludi, eu achava que ia ser diferente, eu não imaginava que ia ser um governo tão tosco e horroroso. E eu sempre brinco: gente, venham para... os arrependidos venham para o lado bom da força. E o lado bom da força, gente, não tem ideologia. O lado bom da força é o lado de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde há diálogo entre as ideologias, que as ideologias convivem com harmonia, que o pensamento diverso é bem-vindo. Eu acho que eu não gosto daquela história do eu avisei, de ficar dando dedo na cara das pessoas, porque isso não leva a nada, não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sempre me posicionei contra esse candidato, sofri ataques pesadíssimos na época da eleição por me posicionar
contra ele, continuo fazendo críticas semanais, tem gente que inclusive não gosta, mas isso aí, ele já demonstrou que não serve para ser nosso presidente, e eu acho de fato que a gente não tem que esperar até 2022. Tem um comentário aqui, o Carlos Fraghetti, ele fala o seguinte, ainda sobre o vídeo da semana passada: e uma mulher colocou esse ser no mundo, pessoa triste esse cara. Isso que me choca, uma pessoa dessa tem uma mãe, às vezes tem irmãs, tem familiares, mulheres, tem colegas de trabalho, tem amigas. Será que essas mulheres acham ok o que esse cara fala? Será que elas concordam com ele? Eu fico pensando as menores atitudes machistas que eu percebo nos homens com quem eu convivo, eu vou lá, encho o saco, faço um escarcéu, arrumo briga, falo mesmo, entendeu? Porque eu não quero alimentar esse tipo de atitude, mesmo às vezes numa brincadeira. E eu falo, não é brincadeira não achei nem um pouco de graça. O que eu acho triste é pensar que de repente essas mulheres aturam isso e acham que é isso mesmo. O Paulo Eduardo fala: amo sua coluna e amei a entrevista no Roda Viva. Como foi participar? Paulo, obrigada pela tua companhia. Como é que foi participar? Cara, o Roda Viva é uma instituição do jornalismo, todo mundo quer sentar naquela bancada. Eu já tinha sido convidada 2 vezes e não tinha dado certo por conta de agenda, tava viajando. Eu fiquei muito nervosa, não por causa do entrevistado, mas por aquele momento, programa ao vivo, tendo a responsabilidade de ter que fazer perguntas relevantes e tal. Na primeira pergunta, meu queixo tremia, de tão nervosa que eu fiquei. Depois eu relaxei, porque daí depois aí você também assume o papel, do jornalista, você incorpora o seu papel e aí você tenta fazer o melhor papel possível, e foi realmente muito legal, uma repercussão ótima. Fiquei feliz, quero voltar. O Zigfredo Fontoura de Souza, ele fala sobre aquela declaração, uma das últimas declarações infelizes do presidente Jair Bolsonaro, e ele fala: não dá para fazer brincadeira, 1.179 mortes em 24 horas e fazer piada com cloroquina ou tubaína. O presidente Jair Bolsonaro fez aquilo que ele considera uma brincadeira, não sei como é que ele consegue fazer uma brincadeira num momento desse, mas ele fala: quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Num dia que a gente tinha aí batido recorde de morte. Agora teve outra declaração também, que não foi nada bacana, que foi feita pelo ex-presidente Lula. A declaração do Lula, eu vou falar ela inteira aqui, para não dizerem que as pessoas estão pegando alguns pedaços. Quando eu vejo os discursos dessas pessoas, quando eu vejo essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo o que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Vamos lá. Eu concordo com o ex-presidente Lula de que em muitas situações só o Estado resolve, só o Estado que vai trazer solução. Da mesma forma que eu acho, por exemplo, que de fato segurança, saúde e educação são obrigações do Estado. A gente jamais pode pensar em privatizar esses três pilares aqui que são obrigação do Estado. Agora, ele dizer ainda bem, à custa do quê? De tantas mortes, a gente tem que aprender, as pessoas têm que aprender o que é importante, qual é o papel do Estado, mas não pagando esse preço. Esse preço não pode ser essa quantidade escandalosa de mortes que a gente está tendo todos os dias e que não parou por aí. O Brasil está com 20 mil mortos e esse número vai piorar muito mais. Então essa declaração também é sim passível de crítica. Eu fico muito incomodada quando eu vejo muita gente relativizando, dizendo que não é hora de bater na esquerda. Gente, não existe hora. Crítica tem que ser feita quando deve ser feita. Não existe boa ou má hora. E, por outro lado, fiquei muito feliz que eu vi amigos de esquerda, amigos petistas, amigos, enfim, que defendem sempre o presidente Lula em qualquer situação, essas pessoas dizendo que ele mandou muito mal, que foi uma declaração
errada, equivocada e desumana nesse momento. A gente tem que parar de ser idiota. A gente tem que parar de ficar passando pano, entendeu? Quando a gente acha que determinadas situações ou determinadas pessoas não podem ser criticadas. Todo mundo é passível de crítica. Eu sou passível de crítica. Todo mundo é passível de crítica. A gente tem que criticar as pessoas e as coisas no momento que elas devem ser criticadas. Independentemente de quem seja, independente do momento político, histórico que a gente tá vivendo. Vamos pra dica que eu guardei desde o começo da semana, falei lá na terça-feira que eu ia falar pra vocês. Gente, documentário, uma série documental chamado The Last Dance, sobre o Michael Jordan, que está na Netflix. Eu sou uma apaixonada por basquete, eu com essa altura toda, 1,65 m, joguei basquete durante anos da minha vida, eu era muito boa, inclusive, viu? Era muito boa, tinha um arremesso de 3 pontos muito bom. Mas é um documentário, é uma série documental mesmo pra quem não é fã do esporte, mesmo pra quem não conhece muito da trajetória do Michael Jordan, que mostra ali como o basquete virou uma potência, como a NBA virou uma marca poderosíssima, como esses jogadores de basquete passaram a ser ídolos, né, no mundo inteiro. É muito bem feita, vale a pena. Não é uma série que fica puxando o saco do Michael Jordan. Mostra, na verdade, vários momentos em que ele foi criticado. Acho que ele faz, em alguns momentos, uma autocrítica sobre alguns episódios que aconteceram. E é muito rico em imagem, as imagens são históricas, né? A pessoa que teve acesso a esse material, é uma coisa que eu realmente fico impressionada, como o americano filma tudo, tudo, desde sempre. E tá aí, é espetacular, isso aqui é fazer binge watching, que é assistir um episódio atrás do outro. Eu não terminei ainda, acho que faltam, sei lá, uns 2 episódios, que eu vou guardar agora pro final de semana, mas vale muito a pena. É isso, eu fico por aqui, volto na semana que vem, um beijo, um bom final de semana, quem puder, fique em casa.